Você já teve a impressão de ler a Bíblia e não entender absolutamente nada do que está escrito nela? Se isso já aconteceu com você, eu quero dizer que você não está sozinho. Muitos são os que leem a Bíblia e não entendem nada do que está escrito. Olha, outros ainda delegaram completamente a interpretação do que é escrito na Bíblia para terceiros. Então eles não leem mais, eles não oram, eles não têm seu devocional. Eles esperam que alguém explique o que está dito na Bíblia. Eles não têm nenhum trabalho. Eles alegam que não é possível, que eles jamais vão conseguir ler a Bíblia e entender o que está escrito nela. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque aquele que inspirou a confecção da Bíblia, a saber, o Espírito Santo, é o mesmo que está do lado do leitor, daquele que lê a Bíblia. Então o Espírito Santo inspirou o escritor quando escreveu a Bíblia e está do lado do leitor, daquele que lê a Bíblia Sagrada. Agora, como a gente lê a Bíblia? Pois bem, existe uma postura, uma atitude para se ler a Bíblia. Primeiramente, precisamos ter humildade e precisamos ter o nosso coração imerso numa atmosfera de oração. Ao fazer isso, nós podemos extrair o melhor da Bíblia. Mas existem algumas perguntas que nos ajudam a entender melhor o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a gente pode ler para o texto, perguntar ao ler o texto: existe algum pecado nessa passagem para que eu tenha que me manter afastado? Uma outra pergunta que eu faço ao ler uma passagem da Bíblia: existe alguma promessa que eu poderia considerar para mim mesmo? Outra pergunta que eu posso fazer é: existe algum mandamento para eu obedecer? Quando eu leio uma passagem, eu ainda posso perguntar, depois de ler essa passagem: existe alguma informação em relação a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo mostrada na passagem? Com essas perguntas eu extraio o melhor do texto. Vamos fazer um teste? Por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aí nós tomamos essas perguntas e aplicamos no texto. O que nós vemos aqui no texto? 10 leprosos curados. Um volta para agradecer e 9 desaparece. Fazemos a primeira pergunta: algum pecado para manter-me afastado? Pois bem, eu vejo 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Que pecado que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o pecado de ingratidão em relação a Jesus ou o que Jesus fez por esses leprosos, por esses 9 leprosos. Aí eu permito que o Espírito Santo pergunte a mim: eu estou sendo ingrato a Jesus ou ao que Jesus fez por mim? Essa é uma pergunta interessante. Outra pergunta que eu faço ao ler essa passagem: alguma promessa que eu poderia considerar como para mim mesmo? Bem, eu vejo Jesus sendo misericordioso e exercendo sua capacidade de curar uma enfermidade incurável. Que promessa ou que bênção eu posso extrair? Primeiro, que ele é misericordioso comigo, assim como foi com aqueles leprosos. E que ele tem capacidade de curar absolutamente qualquer enfermidade, dentro da vontade e da soberania dele. Então essas são as promessas e bênçãos que eu extraio dessa passagem. A outra pergunta que eu faço é: existe algum mandamento para eu obedecer? Pois bem, eu vejo Jesus cumprindo a lei, mandando os leprosos procurar o sacerdote conforme dizia a lei mosaica. Nós não estamos mais na lei, nós estamos no Evangelho, estamos na graça. Quando eu vejo esse texto, eu vejo Jesus mandando alguém obedecer à lei. No meu caso, que estou no Evangelho, eu devo obedecer o Evangelho. Ou seja, eu devo cumprir exatamente o que está no Evangelho, o que está sendo revelado na graça. Esse é o mandamento para mim. A outra pergunta que eu faço é: existe alguma informação em relação a Jesus Cristo que é mostrado aqui? Ora, Jesus curou
esses leprosos e eu descubro a misericórdia, o poder dele sobre a enfermidade. Isso eu já vi. Mas eu vejo Jesus curando um samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é um estrangeiro, é de uma outra etnia, é de uma forma de culto diferente do culto dos judeus, é alguém que para os judeus estava reprovado. Ainda assim, Jesus o cura, exalta a fé dele e mostra para todo mundo a gratidão dele. Ou seja, Jesus não perguntou a origem, a etnia e a forma de culto dele, a religião, de onde ele veio. Ele simplesmente curou. Quando eu leio esse texto, eu vejo que Jesus não é preconceituoso. E ele pode abençoar qualquer pessoa, independente da origem dele. Olha, com essas perguntas, com o coração quebrantado, com uma Bíblia na mão, e com o Espírito Santo ao meu lado, eu e você e qualquer pessoa é capaz de ler, entender e interpretar e aplicar o que está escrito na Bíblia na nossa vida. Eu sou Paulo Saraiva e esse é o Lendo a Bíblia.